Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um especial de Páscoa. Esse é o 4º episódio. Se você ainda não assistiu aos 3 primeiros, volta lá, assiste que, olha, tenho certeza de que vai valer a pena. Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre como você deve celebrar a sua Páscoa. Vamos começar relembrando algumas coisas que já foram faladas aqui. A Páscoa foi instituída lá no livro de Êxodo, muito antes de Jesus entrar na Terra. E foi o próprio Deus quem instituiu a Páscoa. Ele mandou que as pessoas celebrassem da seguinte maneira: elas iriam pegar um cordeiro, iriam sacrificar o cordeiro, o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas para que o destruidor não passasse, não atingisse aquela família. E eles iam se reunir como família, comer aquele cordeiro. E depois daquilo eles sairiam, porque eles seriam libertos de uma terra de escravidão para uma terra onde Deus os supriria. Ali eles estavam se transformando no povo de Deus, que é o povo da aliança. E a partir daquele momento, eles estavam instituindo Deus como Senhor do seu povo, Deus como Senhor de cada família. Sairiam apressadamente e foi assim que eles celebraram a primeira Páscoa, comendo em família. Se a família fosse pequena demais, Deus até disse: olha, se sua família for muito pequena para comer um cordeiro, chame outras famílias para celebrarem junto com você. Então, com ervas amargas e comendo a carne de um cordeiro e um pão sem fermento, saiu aquele povo do Egito rumo à terra que Deus disse mana leite e mel. Deus é um Deus festeiro, sabia disso? Deus instituiu 7 festas e a mais importante de todas era a Páscoa. Por que a Páscoa era tão importante? Porque a Páscoa era um prenúncio do que viria. A Páscoa estava anunciando que para ser liberto de uma terra de escravidão era necessário que um cordeiro morresse. E ali, que eles se tornassem um povo da aliança, que eles tivessem com Deus uma aliança. Sabe que quando Jesus chega na Terra, ele também celebra a Páscoa. Eu quero te falar um pouquinho só sobre as festas judaicas. A oportunidade de celebrar a Páscoa com aquele povo, ela trazia algumas coisas muito importantes para eles. Por exemplo, a noção de que eles eram um povo separado, uma grande família cujo pai era Deus, uma família separada por Deus que não pertencia a qualquer terra, que não era governada por qualquer rei, era para eles serem governados por Deus, era para eles habitarem numa terra que Deus deu para eles. Também essa celebração dessas festas era para que eles se lembrassem de que Deus deveria ser adorado. Era para eles erguerem as mãos para os céus e agradecerem a Deus por tão grande livramento, por tão grande libertação. E por último, e muito importante, nessas festas eles deveriam incutir tudo isso nas próximas gerações, incutir essa concepção de que eles não eram qualquer povo, incutir neles a concepção de que eles eram um povo da aliança que tinha sido liberto e que tinha Deus como centro da sua família, da sua casa, o centro do seu governo. Quando Jesus entrou na Terra, Jesus também celebrou a Páscoa, sabia? Jesus foi para Jerusalém celebrar a Páscoa. Eu quero falar com você só da última Páscoa que Jesus celebrou. Como foi que Jesus celebrou a sua Páscoa? Jesus celebrou com os pães, Jesus tomou o vinho, mas ele ressignificou a Páscoa, dizendo: olha, tudo isso que vocês vieram fazendo ao longo dos tempos estava falando de mim mesmo. Eu sou o Cordeiro de Deus. Vocês, a partir de hoje, nem precisam mais sacrificar um animal, porque eu sou o sacrifício. Agora vocês vão comer da minha carne, que está simbolizada no pão. Vocês vão beber do meu sangue, que está simbolizado no vinho, porque eu estou instituindo com você uma nova aliança. Estou conduzindo vocês para uma nova terra chamada Reino de Deus. Você instituiu uma nova aliança com Deus. Você foi liberto também do império das trevas e agora você habita no reino de Deus. E sabe uma coisa muito interessante que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 30? Que Jesus, depois de ter comido com os discípulos e de ter comemorado com os discípulos a Páscoa, ele cantou um hino
e saiu para o Monte das Oliveiras. Como foi que Jesus fez a Páscoa? Ele fez um culto a Deus. Olha que lindo saber que Jesus cantou como eu canto, como você canta. Jesus celebrou um culto a Deus. A Páscoa é a celebração hoje da nova aliança, do Cordeiro de Deus que morreu e que ressuscitou e que foi o substituto perfeito. Agora eu falo da sua celebração da Páscoa. Como é que nós devemos celebrar a Páscoa? Sabe, os discípulos naquela hora não entenderam muito o que Jesus estava fazendo. Mas Paulo depois vai explicar para toda a igreja o que estava acontecendo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, ele diz assim: Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sabe por que eu li esse texto? Porque existe uma coisa que precisa ser lembrada na sua comemoração de Páscoa, que Jesus vai voltar e que nós vamos para a nossa habitação definitiva, que é com o nosso Rei, visivelmente mesmo. Há uma nova Páscoa a ser celebrada com Deus. Você nunca pode se esquecer de que você é o povo da aliança, hoje uma nova aliança no sangue de Jesus, de que você habita numa nova terra, embora não seja visível, você faz parte do reino de Deus. Você tem um povo nacional que não é o povo do país que você nasceu, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus é o nosso Rei é Jesus. Por que tudo isso, Keila? Porque agora eu falo, você vai celebrar a sua Páscoa com a sua família nos próximos dias, se Jesus não voltar. Porque pode ser a qualquer hora e é assim que a gente deve se lembrar. A gente deve nunca se esquecer e transmitir isso para as gerações. O nosso Rei vai voltar e pode ser que não dê tempo nem de você assistir o próximo episódio. Quem sabe? Mas olha só, se você puder, quando você for comemorar a sua Páscoa, nunca, jamais deixe o coelho ser o centro da sua Páscoa. Não faça isso. Faça de Jesus o centro da sua Páscoa. Faça como o modelo de Jesus. Chame a sua família, faça uma ceia, tome uma ceia. Você sabia que você pode fazer uma ceia na sua casa com o pão e com o vinho e você pode relembrar e reafirmar a sua aliança com Jesus? Isso mesmo, você pode fazer uma ceia na sua casa. Faça uma ceia com os seus e não se esqueça de que você é um povo. Volte para a igreja, venha congregar para você celebrar junto com a sua grande família esse milagre extraordinário que é estar numa nova aliança. Celebre a sua Páscoa em casa com a sua família, na igreja com a sua grande família. Tenha uma Páscoa abençoada e não deixe de falar para as próximas gerações e de incutir nos seus filhos, na sua descendência, que Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa é nova aliança em Jesus. Fica ligado no próximo episódio, ainda falta mais um. E boa Páscoa, feliz Páscoa para você!